para que os colegas que não tiveram oportunidade de vir, eles possam assistir depois. Boa aula. E o livramento condicional, então, é o tema da nossa aula de hoje. Valeu. Então, o livramento condicional são para penas altas. Ele serve para abreviar a volta do apenado. Fica pouco tempo na prisão, para ele voltar logo em liberdade. Olha o nome. Ele vai ficar livre condicional. Também chamado de liberdade condicional, tudo bem? Então, ele vai ficar em liberdade cumprindo algumas condições. Se ele não cumprir, ele volta a cumprir a pena dele, volta para o xadrez, tudo bem? Então, vou voltar para o slide. Agora que eu te situei, no livramento, a pessoa já foi condenada a uma pena alta, e ela vai ter esse benefício, tá? Deixa eu mostrar para vocês, então. Estou apresentando, né? Agora que eu estou vendo aqui. Então, tá, é uma medida de política criminal. O que quer dizer isso? Que pessoas se reuniram, resolveram dar esse benefício para o acusado e criaram isso na lei. Busca abreviar a volta dele ao convívio social, para voltar logo. Ele é feito, faz o pedido ao juiz da execução penal. Não é o juiz que o condenou, é o juiz que já está cumprindo pena, tudo bem? Porque ele já cumpriu um comecinho de pena. E é ouvido o MP, e a pessoa tem que merecer, tem que ter cumprido um certo tempo na prisão, e também os requisitos subjetivos e objetivos, tudo bem? Então, olha lá, olha o 83. Acompanhe comigo aí, pessoal. O juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado a uma pena igual ou superior a 2 anos, sem limites. O tempo que for a pena dele, 40 anos, 100 anos, pode ter esse benefício. Só que olha o problema, a dificuldade dele. Olha o inciso 1, ele vai ter que cumprir mais de um terço da pena, se ele não for reincidente, crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, ele tem que cumprir pelo menos um terço dessa pena. Se ele for condenado a 30 anos, ele pode sair depois de cumprir 10 anos. Tudo bem? Mas ele tem que ser primário, ele não pode ser reincidente. Em crime doloso, se for em crime culposo, pode. Percebe os peguinhas da lei? Então, esse doloso aí tem que ser, se ele for reincidente em crime culposo, que ele cometeu sem intenção, ele pode ter o benefício. Então, ele tem que um terço da pena dele, se ele for primário. Então, se a pena dele foi de 60 anos, ele sai depois de 20 anos. Percebem? Então, toda pena que a pessoa é condenada, a gente acha que ela vai cumprir a pena inteira, mas o livramento condicional cumprir um terço já pode sair em liberdade, mesmo crimes violentos. A lei, mesmo crimes hediondos, pessoal. Hediondos e os equiparados a hediondos. Quem se lembra quais são os crimes equiparados aos hediondos? Lembram dos 3 T's? Sim? Não? Pessoal, acorda aí, poxa. Terrorismo, tráfico, tortura. Isso, os 3 T's. Terrorismo, tráfico e tortura não são crimes hediondos, eles são equiparados a hediondos para o mesmo tratamento. Se a pessoa cometeu terrorismo, tráfico ou tortura, pode ter o livramento condicional. Não tem nenhum problema ter sido hediondo. O único problema é que ele vai ter que cumprir mais da pena. Não vai ser só um terço, ele vai ter que cumprir 2 terços para os crimes hediondos e equiparados, tudo bem? Olha aqui. Se ele for reincidente em crime doloso, já tiver um roubo, um latrô na ficha, não, latrô é hediondo, né? Ele vai poder cumprir com metade, tudo bem? Se ele for reincidente em crime doloso. Então, ele é um estelionatário quanto mais, ele vai ter que cumprir metade da pena dele. E, o próximo slide aí, 2 terços, se ele for reincidente em crime doloso. Alguém gostaria de falar? Oi, esses slides, eles já foram postados ou a senhora Não, vai postar ainda? Eu vou postar. Tudo bem? Eu vou postar assim que a aula acabar, tá certo? Não, perfeito. Quem falou agora? Foi o Hugo? Isso. Tudo bem? Maravilha. Então tá, pessoal. Então, eu fiz uma tabelinha para vocês, olha aí, no slide. Se ele não é reincidente, se ele é primário, um terço da pena. Se ele for reincidente, ele tem que cumprir metade da pena dele. Se ele tiver praticado um crime hediondo, tem que cumprir mais de 2 terços para ter o livramento condicional, tudo bem? Atenção, pega de prova, de concurso. O pessoal fala que não é possível livramento para quem praticou crime hediondo. Falso. É possível ter o benefício do livramento, mas tem que cumprir 2 terços. Agora eu pergunto para você, e se ele for reincidente em crime hediondo? Será que ele vai fazer jus ao livramento? Ups. Ai, gente, não tá voltando aqui. Ah, tá. Se ele for reincidente em crime hediondo, aí não vai fazer jus. Olha só, o inciso 1 fala se ele cumprir um terço. O inciso 2, cumprir metade. Ele ainda tem que comprovar, olha os requisitos subjetivos. Olha os requisitos subjetivos aí.
Bom comportamento durante a execução da pena, quer dizer, caguetar os colegas de cela que fazem coisa errada, para o diretor dar o atestado. Não, brincadeira. Ali só falo bom comportamento. Não cometer falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Atenção, pessoal, a pessoa tem que mostrar que pode trabalhar, ele não tem que vir com uma proposta de emprego concreta, e trabalho não é a mesma coisa que emprego formal, não precisa ter carteira assinada nem nada. Se ele falar que já pode trabalhar lavando carro, vendendo pipoca no sinal, vendendo água de coco, panfletando, que ele tem essa condição, ele já atende a letra D, de aptidão para prover a subsistência mediante trabalho honesto. Tudo bem? Então, esses são os requisitos subjetivos. Que ele repare o dano do crime que ele praticou, salvo a efetiva impossibilidade de fazer. E, geralmente, é difícil fazer mesmo, porque as pessoas não têm nem onde cair mortas, né? Então, sai, geralmente, sem reparar o dano, né? O dano causado pela infração. E os 2/3, se ele tiver praticado crime hediondo, tortura, tráfico e terrorismo. E se ele não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Pausa aqui para essa expressão reincidente específico. É a primeira vez que ela aparece para a gente. O que quer dizer o reincidente específico? Quer dizer que ele não pode ter cometido esse crime, um crime hediondo ou equiparado antes. Então, se ele praticou tráfico de drogas, que é um equiparado, e depois ele praticou tortura, ele é reincidente específico nesse tipo de crime, tudo bem? Hediondo ou equiparado. Ele não pode ter o livramento condicional. Tá certo? Vamos fazer algumas questões aqui para ver... Exatamente, Mylon. É aí que o concurso pega. O reincidente em crime doloso, ele pode ter o benefício do livramento condicional? Reincidente em crime doloso, pode ter o benefício do livramento condicional? Respondo aí. Pode. Nesse caso, isso, pessoal, ele tem que cumprir quanto da pena? Vou voltar para você, hein, Mylon? Ele tem que cumprir mais da metade. Tudo bem? O reincidente em crime doloso. E o reincidente em crime hediondo ou equiparado pode ter o benefício do livramento condicional? Não, Carlos, você acertou. Você não falou que podia? O reincidente em crime doloso pode. Agora, o reincidente em crime hediondo ou equiparado é que não pode ter o benefício. Tudo bem? Vamos fazer uma questão que eu deixei aqui para vocês. Olha aí, uma para delegado de polícia. Ela é adaptada porque eu peguei só um item da questão, que geralmente ela tem outras coisas. Segundo o regime do livramento condicional, é incabível para pessoas condenadas por crime hediondo ou com grave ameaça à pessoa. Violência ou grave ameaça à pessoa. Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso. Falsíssimo. Né? As pessoas condenadas podem ter esse benefício. Tudo bem? Olha essa do Patrick. Patrick e Plínio. Rapaz, vai pensando, quando você formar em direito, o que você vai virar é consultor da tua família. A parentada toda vai te fazer pergunta e você, só porque você faz direito, já não é que acontece, né? O pessoal já começa a fazer consulta e sem pagar nada e cobrando muito. Enquanto a gente está no curso, a gente pode responder assim, ainda não tive essa matéria, isso eu ainda não vi, mas e quando você se formar, hein? Como é que vai ser? Olha o Patrick e o Plínio, os dois santos. Olha só, essa daí. O Patrick foi condenado uma segunda vez, definitivamente, então quer dizer, ele é reincidente. Segunda vez, definitivo transitado em julgada sentença, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma. Majorado porque tem essa majorante. Majorante é em que fase da aplicação da pena, pessoal? Que a gente considera as majorantes. Boa, boa. Majorantes ou causa de aumento de pena, terceira fase, vem infração. Ótimo. Também é chamado, pessoal, esse crime de roubo circunstanciado, tudo bem? Circunstanciado é um roubo que tem uma majorante. Então tá, foi condenado reincidente por roubo com emprego de arma, logo foi reconhecido sua reincidência específica. Esse conceito que veio, específica quer dizer o quê? Nesse mesmo crime, tudo bem? Então, 2 roubos majorados. É um crime comum, não é hediondo. Já o seu irmão Plínio, outro santo, enquanto cumpria livramento condicional em execução pela condenação pelo crime de latrô, o latrô é o roubo seguido de morte, o latrocínio. Ele é hediondo. Então, vamos lá. Será que faz sentido? O Plínio pode ter recebido esse benefício por um crime hediondo, o livramento condicional? Ele estava cumprindo o livramento do latrô e cometeu um novo crime. Acontece? Acontece.
E aí, pessoal, esse primeiro benefício do livramento foi tranquilo para ele, né? Porque crime hediondo pode ter livramento condicional. Só que aí ele foi ser preso, depois ele foi condenado definitivamente pela nova prática de latrocínio. Então, ele tem 2 latrocínios. A senhora Norma, mãe dos 2 condenados, busca esclarecimento sobre a possibilidade de obtenção do livramento para seus filhos na execução da segunda condenação de cada um deles. Então, Patrick é reincidente em roubo circunstanciado pelo emprego de arma e o Plínio é reincidente no latrocínio. Como é que fica aí, pessoal? Olha as alternativas e dá uma olhada e me diga o que você responderia para sua tia Norma, que vai te fazer consulta dos teus primos santos aí. Olhando essas alternativas, o que você responderia para a tia Norma? Se vocês puderem responder em áudio, é melhor, porque eu estou sem a tela do chat aqui. Eu responderia a Qual? A letra? Letra E. Letra E. Mais alguém? E depois de testar ele. E perdeu no enunciado. Espera aí que eu vou voltar, Hugo, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Tadinha dessa... Putz. Letra C, professora. Letra C. É. Letra E. Deixa eu voltar no enunciado aqui para quem quiser tirar mais uma dúvida. E aí, galerinha, já tem uma letra aí? Vou voltar lá para o chat. Olha lá, vamos junto. O Patrick, roubo majorado, não é hediondo, ele é reincidente. Ele pode ter o benefício do livramento? Pode, mas para isso ele tem que cumprir quanto? 1/3, metade ou 2/3? 1/3 é para o primário. Como ele é reincidente, ele tem que cumprir metade da pena, o Patrick. E será que o Plínio, o Santo Plínio, ele vai poder ter de novo o benefício do livramento? Ele já teve um latrou, estava no livramento do latrou e cometeu outro, ele é reincidente em crime hediondo, em crime específico hediondo, um latrou e outro latrou. E aí ele vai poder ter? Aí o Plínio já não vai poder ter, não é isso? Então vai dar a letra C. Tudo bem? Letra C. O Patrick pode obter o livramento depois de cumprir metade. O Plínio não pode obter novo livramento. Tudo bem? Quem respondeu já entendeu por que não seria o E? Entendi, professora, aqui eu estava errando a proporção. Sem problema. Proporção é fácil para a gente memorizar. Primário 1/3, primário 1/3, reincidente metade, hediondo 2/3. Tudo bem? Em reincidente hediondo, olha lá. Agora, essa do CESP aí para defensor. O reincidente específico em tráfico de drogas poderá pleitear o livramento condicional após cumprir 2/3 da sua pena privativa de liberdade. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Reincidente específico em tráfico. Pode ter livramento? Falso. Falso, não pode, exatamente. Porque o tráfico é um crime hediondo, pessoal? Tráfico é hediondo? Não, Isso, comparado. Isso, equiparado, comparado, assemelhado, como puder. Ah, deixa eu falar para vocês, para ele falar dessa súmula 715 do Supremo. A pena unificada para atender o limite de 30 anos, essa súmula está desatualizada. Qual é o limite máximo de pena que a gente tem agora, que a gente pode cumprir? Do artigo 75. O máximo que alguém pode cumprir no fechado? 40 anos. Isso foi alterado pelo pacote anticrime do Moro, tudo bem? Então, a gente atualiza a súmula aí, ó. A pena unificada para atender ao limite de 40 anos do 75 não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Deixa eu explicar o que essa súmula quer dizer. Imagina que a pessoa foi condenada a 100 anos, tudo bem? E aí ele é reincidente, deu 100 anos a pena dele aí. Ele vai ter que cumprir quanto? Metade para poder ter o livramento.
metade de 100 anos ou metade de 40 anos, que é o limite das penas que o Código Penal colocou, a pena unificada. Metade de 40 anos ou metade de 100 anos? Metade de 100 anos, tudo bem? Ele vai ter que cumprir 50 anos para ter esse livramento. Olha só, vamos ler de novo a súmula. Essa pena do artigo 75, que é a pena unificada em 40 anos, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou progressão de regime. Lembra que para progredir de regime ele tem que cumprir umas porcentagens, lá do 112 da LEP, 16%, 20%, 25%. Esses 16%, 20%, 25% não é sobre os 40 anos, é sobre a pena que ele for receber no total. Porque senão, pessoal, ia ser muito injusto. Imagina, o apenado ia barbarizar aqui fora, e não interessa quantos crimes ou o tamanho da pena que ele recebesse, ele ia considerar o limite de 40 anos para todos eles, igualzinho, para poder conceder o livramento. Então, eventualmente, 20 anos, se cumprir metade, tudo bem? Então, pessoal, para conceder o livramento, a gente soma todas as penas dele, essas penas somadas, e vê metade, ou 1/3, ou 2/3 dessas penas somadas, tudo bem? Não do limite de 40 anos do Código Penal. Tranquilo? Deu para entender o que significa essa súmula? Beleza. Então, tá certo. E como é que a pessoa tem que ter para ter esse livramento? Então, pensa assim, no livramento ele já cumpriu um pouco da pena dele, ele ficou lá na penitenciária. Ele teve um comportamento satisfatório, ele teve um bom desempenho no trabalho que foi atribuído a ele lá, ele tem que demonstrar que ele é capaz de manter a sua sobrevivência, e lembrando que trabalho honesto não é trabalho formal, tudo bem? Não precisa de carteira assinada, pode ser lícito. E o outro requisito é reparar o dano do crime que ele praticou, salvo uma efetiva impossibilidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, o cara tem que ser um comportamento exemplar na prisão. Esse artigo 132 aí, pessoal, é da LEP. Aí a LEP fala o seguinte, quais as condições, essas condições são legais, condições obrigatórias, que a lei manda impor ao liberando condicional, né? A pessoa que vai ter o benefício, ó. Serão sempre impostas ao liberado condicional as seguintes condições. Ocupação lícita, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Então, o juiz vai falar assim, 3 meses para você arrumar um emprego, algum trabalho, você vem aqui me dizer o que você está fazendo e aonde. Então, essa é uma condição. Outra condição, comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação de 3 em 3 meses. Ele tem que ir lá na vara de execução penal e falar para o juiz o que ele está fazendo. Deixa eu contar para vocês. Vocês já viram ali no setor de rádio e TV, próximo do Parque da Cidade, próximo do Pátio Brasil, do Venâncio 2000, ali, um fórum chamado Fórum Mirabete, em frente ao Colégio Dom Bosco, ali, tem o Fórum Mirabete. Todo começo de mês, ele fica lotado, uma fila de apenados, de liberados condicionais que vão lá na VEC, a vara de execução penal, vara de execução criminal, como você quiser chamar, fica ali. Então, eles fazem uma fila ali, vão em volta todo mês, começo do mês, eles vão justificar suas atividades, dizer o que andam fazendo, onde estão morando, de que está trabalhando, onde pode ser encontrado e tudo mais. Então, se vocês virem uma fila de pessoas assim, ó, circulando lá, é essa turma, tudo bem? E ele não pode se mudar, por exemplo, do DF, sem prévia autorização do juiz. Então, quer dizer, ele pode mudar, voltar para um estado natal dele? Pode, sem problema, mas ele tem que ser autorizado antes, tudo bem? Tem que comunicar, saber o que ele está fazendo. Agora, olha a LEP, o artigo 132, parágrafo 2º, são condições facultativas que o juiz pode colocar ainda, pode impor. Aquelas que a gente já conhece, né? Recolher-se a casa em hora fixada, geralmente é 21 horas. 21 horas, o liberado tem que estar em casa, não pode estar na rua. Salvo, por exemplo, se ele estuda à noite, faz algum curso, aí o juiz fixa um outro horário, tipo meia-noite, alguma coisa assim, para dar tempo de chegar em casa. Não frequentar determinados lugares, bares, etc., né? Não mudar de residência sem comunicar ao juiz e à autoridade. A autoridade incumbida da observação cautelar, ela é chamada no meio informal de confere. Eles falam se o confere passou ou não, porque eles fazem essa conferência, se o liberado está na residência, nos horários e tudo mais. É uma coisa por amostragem. E eles passam numa viatura de sirene ligada e toca a campainha, para saber se a pessoa está lá. Então, ele tem que comunicar antes se ele vai se mudar de residência para o confere no lugar certo.
Se ele deixar de cumprir, o que você acha que vai acontecer com esse liberado se ele deixar de cumprir as condições do livramento? O que você acha que vai acontecer? Se ele não cumprir essas condições. Já que o benefício é livramento condicional. Vai perder o benefício. Isso. Se ele não cumprir, ele vai perder o benefício, vai terminar de cumprir a pena dele recluso. Tudo bem? E é claro que o juiz, ele pode mudar essas condições. Olha a cara desse cara bravo aí, é o juiz. Ele, de ofício, quer dizer, sozinho, ou a requerimento do MP ou da defesa, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença. Porque a vida da gente é dinâmica, pessoal. A vida também do liberado é. Então, pode acontecer alguma coisa, ele precisar mudança, às vezes no horário, alguma coisa, ele pede, e o juiz defere. Tudo bem? E, é claro, o liberado tem que aceitar. Ou, às vezes, o juiz de ofício resolve mudar. Como é livramento condicional, tem que ter o aceite. Tudo que for condicional tem que ter o aceite do apenado. Seja suspensão condicional do processo ou da pena, ele tem que dizer se ele cumpre, se ele está de acordo, e aí continua o benefício, tudo bem? Vocês viram essa expressão aqui da LEP, do Conselho Penitenciário? O Conselho Penitenciário, a gente já vai ver, você pode fazer parte também, assim que você for bacharel em Direito, for um advogado, você pode pedir para participar. É um conselho de membros da comunidade, de especialistas que fiscalizam as prisões e ajudam na execução da pena. Tudo bem? E aí a gente vai ver. Pessoal, você sabe, o livramento é a coisa mais linda que acontece lá na prisão. Toda vez que vai conceder um livramento condicional, um apenado, é feita uma cerimônia. Tem todo um protocolo. Qual o objetivo dessa cerimônia? É estimular nos apenados, nos outros que estão cumprindo pena, essa vontade de poder abreviar essa pena e voltar logo ao convívio da sociedade. Olha só, essas pessoas em pé aqui, isso é uma cerimônia de livramento em algum estado, né? Vai o diretor do presídio, membros do Conselho Penitenciário, pode ir o juiz, o promotor também. E aí as pessoas que vão obter o benefício ficam de pé, digam se aceitam, é toda solene essa concessão do livramento. E os outros ficam observando para serem estimulados ao mesmo comportamento, tudo bem? Sobre a cerimônia do livramento, está aqui na LEP, na Lei de Execução Penal, é uma cerimônia solene, que é feita lá no estabelecimento, né, penitenciário, ela é feita, a sentença de livramento, que dá esse livramento aí, na presença dos demais condenados, o diretor do presídio chama a atenção do liberando para as condições impostas e ele declara se aceita essas condições. Tem que ter sempre a concordância do liberando. Se ele não concordar, ele vai ficar preso, tudo bem? E aí, quando o juiz concede o benefício, eles pedem essa carta de livramento com a cópia da sentença e tal. E aí, quando sair para o liberado, é entregue para ele uma caderneta, sabe? Um papelzinho que coloca essas condições para ele ler e lembrar sempre do que ele tem que cumprir. Ou então, se não tiver caderneta, é entregado um papel chamado salvo-conduto, que tem a ficha dele, ele tem que portar esse salvo-conduto o tempo inteiro com ele. Quando ele for abordado por uma autoridade e tudo mais, ele tem que mostrar essa caderneta ou esse salvo-conduto, que é a carta que fala que ele está em livramento. Tudo bem? Então, tem toda uma cerimônia aí para conceder o livramento condicional. Então, pergunto para vocês, vamos ver se vocês estão comigo. Benefício do ANPP e transação penal. Esses daí são antes ou durante o processo? Geram ou não geram reincidência? Não gera. É antes, é feito com o promotor. Ótimo. Transação penal e ANPP. Suspensão condicional do processo gera reincidência? Do processo. Suspensão condicional do processo. Não gera. Não gera, que é durante o processo. E mais, pessoal, tem que ter o acordo sempre da pessoa. Quando tem condicional, tem essas condições, a pessoa tem que dizer se concorda. Suspensão condicional da pena, o sursi, que a gente viu lá no artigo 77. Gera reincidência a pessoa? A pessoa já teve condenação? Sim. E o livramento também, tudo bem? Se ele cometer algum crime durante o livramento, ele será reincidente.
Beleza? Ótimo, pessoal, vocês estão comigo. Livramento, então, é para os crimes mais graves. Olha o conselho penitenciário. Essa aqui é uma foto de uma reunião aí de um conselho penitenciário que eu achei no Google para vocês. O conselho penitenciário, antigamente, toda vez, antes de conceder o livramento, era preciso ouvir esses membros do conselho. Só que eles demoravam muito para se reunir e emitir parecer sobre cada preso. E aí, depois de 2003, o que acontece em Terra Brasília? Quando a gente não consegue fazer as coisas funcionarem direito, como a LEP, o que a gente faz? Transforma a LEP para falar que não precisa mais. Lembra do exame criminológico para progressão? Quando não dava para fazer, aí eles transformam e aí ficou desnecessário o exame criminológico para progressão. É um exame que só se faz quando entra no fechado, depois não faz mais. Então, o conselho penitenciário não é mais ouvido. Aí mudou a LEP, no artigo anterior, a antiga redação do 112, falava que a decisão ia ser motivada e precedida de parecer dessa comissão técnica, de exame criminológico e tal, e agora não tem mais. Só é precedida de manifestação do MP e do defensor, tudo bem? Então, antes do juiz decidir sobre se vai conceder ou não o livramento, ele tem que ouvir o MP e o defensor. Para modificar as condições do livramento, depois que ele foi concedido, o juiz pode fazer sozinho. Tudo bem? Modificar as condições, o juiz pode fazer sozinho ou a requerimento das partes. Mas conceder o benefício, o juiz não pode. Tem que ser a requerimento da defesa, ouvir antes o MP e a defesa. Tudo bem? Então, ó, essa aqui é uma foto da papuda, da nossa papuda aqui do DF, de um dos corredores de lá. Imagina o coronavírus se espalhando lá, que lá é muito abafado, né, pessoal, muito úmido. E o Conselho Penitenciário é um órgão colegiado, quer dizer, formado por vários profissionais, que tem função consultiva, né, de emitir parecer, mas não é mais obrigatório, e ele fiscaliza também os estabelecimentos penais e dá assistência aos egressos, né, as pessoas que saíram da prisão. Esse conselho penitenciário aqui, no DF, ó, o COPEN, ele tem 9 titulares, um membro do MPF, um membro do MPDF, um membro da Defensoria, um membro da Defensoria Pública aqui da União, outro do DF, 5 membros entre professores e profissionais da área de direito penal, processo penal, penitenciário e ciências correlatas. Podem ser advogados ou professores. Representantes da comunidade, preferencialmente operadores de direito. Então, 5 dessas pessoas podem ser membros da comunidade, que se importam como é que esses presos estão saindo e etc. São nomeados pelo governador do DF, né? São nomeados e não é remunerado, tudo bem? É só um trabalho extra que você tem, mas deve ser muito interessante, de muito crescimento, certo? Tranquilo até aqui, pessoal, do livramento? Tudo bem? Professora? Sim. Eu tenho uma dúvida. Qual que é a diferença entre suspensão condicional e o livramento condicional? Ótimo, é a mesma coisa, só que a suspensão condicional da pena, lembra que ela é para penas pequenas? Ela é para pena, o sursi da pena, ela é para pena de até 2 anos, tudo bem? É para penas pequenininhas, a pessoa nem chega a cumprir a pena ainda. O juiz fala assim, ó, é o seguinte, sua pena é bem pequena. Pena pequena, pessoal, se você colocar a pessoa na prisão, essa pena pequena, ela não vai emendar a pessoa, não vai gerar, se ela cumprir essa pena pequena, não vai gerar o arrependimento, mas essa pena pequena é suficiente para consolidar essa pessoa no mundo do crime, tudo bem? Então, a suspensão condicional da pena é para pena pequenininha, de até 2 anos, ele nem chega a cumprir a pena, o juiz suspende a execução dessa pena, suspende o cumprimento, e aí a pessoa fica cumprindo umas condições aí no meio aberto. Tudo bem? O livramento condicional, ele é para penas altas, e ele tem que ter cumprido uma parcela dessa pena. 1/3, metade ou 2/3. Ele é para penas altas, tudo bem? A suspensão é para penas pequenininhas. Salvo a suspensão da pena, o sursi, quando o apenado... lembra o sursi etário, que é para o septuagenário, maior de 70 anos, ou o sursi humanitário, quando a pessoa... tem uma doença grave, etc. Aí é para penas de até 4 anos. Tudo bem? Entendi. E a suspensão gera reincidência, né? Sim. A suspensão
Vou tirar o fone, que acho que está melhor. A suspensão da pena gera reincidência. A do processo, não. Porque do processo ainda nem teve sentença, nem nada. O processo que foi suspenso. Tudo bem? A do processo está na Lei dos Juizados Especiais, na 9.099. Por isso que a gente não falou muito dela aqui no curso, tudo bem? Tá. E o livramento também gera reincidência, né? O livramento também gera. Porque ele está cumprindo uma pena, que ele já foi condenado, foi julgado, ele está cumprindo, tudo bem? Então, se ele praticar um outro crime, ele é reincidente. Ah, tá bom. E uma outra dúvida. Esse benefício do livramento não tem para crime hediondo, né? Tem. Lembra? Tem. Crime hediondo, quem praticou um crime hediondo, por exemplo, estupro, falsificação de medicamento, ele pode ter esse benefício do livramento, mas ele vai ter que cumprir mais da pena dele. Quem se lembra quanto que ele vai ter que cumprir nesse caso? É aquele 2/3? Perfeito. Tá Isso. bom. Ele não vai ter direito se ele for reincidente em crime hediondo, tudo bem? Se Tá. ele teve benefício, aí praticou outro crime, aí ele não tem mais livramento. Ele vai perder o livramento, vai ser um problema. Tá bom. Obrigada, professora. Nada, aí ele vai ter que cumprir a segunda pena todinho. Não vai ter jeito. Então, pessoal, o livramento, esse benefício, ele é revogado se a pessoa não cumprir umas condições. A revogação, desculpa, a revogação pode ser obrigatória se ele não descumprir as condições do 86 e facultativa se ele não descumprir as condições do 87. Tudo bem? Então, olha só, por exemplo, 86. Se o liberado vier a ser condenado por uma sentença por um crime cometido durante a vigência do benefício ou por um crime anterior, se ele for condenado, está revogado esse benefício dele. Ou se ele deixar de cumprir qualquer outra condição, ou for condenado por uma contravenção ou um crime pequenininho, o juiz pode revogar ou pode conceder a ele mais alguma chance, tudo bem? Essa aí é uma faculdade do juiz. Tranquilo? Olha aí uma mensagem para vocês. Posso ainda não ter chegado onde eu queria, mas eu estou mais perto do que ontem, né, pessoal? Tranquilo o livramento para vocês? Penas mais graves? Tá certo? Sim? Querem mais uma matéria curtinha? Ou uma matéria compridona? Ou chega de matéria? Podem escolher. Vou completar só o tempo da aula, vou falar sobre um assunto bem curtinho para vocês, chamar a atenção. Posso? Assim que acabar a aula, Hugo, eu posto os slides. Eu não postei antes, porque, na verdade, eu não sabia quanto tempo ia durar essa aula, sabe? Tava meio sem noção. Porque eu tava meio sem noção, não sabia quantas aulas eu ia conseguir dar hoje. Mas eu vou dar mais um assunto para vocês. Vou partilhar aqui uma tela. Um assunto rapidinho aqui. Reabilitação. Pessoal, notícia boa, hein? Reabilitação, olha aí no artigo 93 do seu Código Penal. A reabilitação alcança qualquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurado ou condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação. É o seguinte, a reabilitação, ela visa apagar os registros criminais do condenado, para que ele possa seguir a vida dele depois de cumprir a pena, livre de estigma, livre de preconceito. Então, imagina, se eu já fui condenada há um tempão atrás por algum crime, às vezes que eu pratiquei na minha juventude, quando eu era vida louca, alguma coisa assim, eu tenho esse sigilo assegurado, de forma que vocês jamais saberiam de coisas muito antigas, coisas passadas minhas, tudo bem? Porque, às vezes, a gente erra, né? Mas é importante que o erro não defina a pessoa. Tem pessoas que se emendam, boa parte se emenda, que a gente costuma julgar pela parte que não se emenda, tudo bem? Então, a reabilitação é isso. Então, às vezes, um cliente seu, alguém que praticou um fato há muito tempo e ela quer assegurar o sigilo dessa condenação, que ela não conste em certidão e nada, é possível. Você entra com um processo de reabilitação na vara e consegue. Só que, olha aí o Código Penal, ele põe um monte de requisito para reabilitação, olha só. Você tem que
requerer, depois de 2 anos que cumpriu a pena, teria que mostrar esse tanto de coisa para reabilitação. Só que isso, pessoal, esse artigo 93 e seguinte do Código, eles estão todos revogados pela LEP, a Lei de Execução Penal, porque é uma lei que trata do mesmo assunto, uma lei específica e uma lei posterior ao Código Penal. A revogação não foi uma revogação expressa, a LEP não revogou expressamente o Código Penal, mas uma revogação tácita. Ela trata da mesma matéria de uma forma diferente. Vem dar oi para a galerinha aqui, pessoal. Aí, chegou a galerinha. Vai lá. Faz um silêncio lá. Vai lá, para a mamãe dar. Então, a reabilitação, a gente só segue o artigo 202 da LEP, olha só. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por autoridade da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou caso expresso lei. Só um minuto que eu vou socorrer aqui. Pronto, pessoal, resolvi. Então, olha aqui, cumprindo ou extinta a pena, não vai constar nenhuma notícia sobre esse crime. Não precisa esperar 2 anos, não precisa entrar com processo, nem nada. Cumprido ou extinta não consta nenhum registro, salvo para o próprio sistema de justiça. Salvo para o próprio sistema de justiça que fica esse registro, para saber se ele é reincidente ou não. Mas se você for tirar uma certidão, depois que ele cumpriu a pena, não consta nada. Então, por exemplo, você quer arrumar um emprego, trabalhar de Uber, ou do que for, que precisar de uma certidão criminal, vai sair que não tem nada. Não pode constar nessa certidão se a pessoa já cumpriu a pena dela. Tudo bem? Então, isso aqui é a reabilitação, para cumprir essa pena livre de estigmas. Então, ela pode ser requerida, se ainda estiver constando alguma coisa, visa assegurar o condenado que já cumpriu a pena, o sigilo dos dados da sua condenação, e visa a reinserção dele na sociedade ausente de preconceitos e constrangimentos, tudo bem? Só que tem um problema, pessoal, a reabilitação é fácil, a reabilitação criminal. O problema da vida da pessoa é o tal do Google. O Google vai ser um grande problema. Por quê? Vamos supor que eu cometi um crime hoje, atropelei alguém, tudo bem? E aí, ou cometi, sei lá, um crime de corrupção, alguma coisa assim. Depois, quando eu for condenado ou acabar minha pena, tá tudo certo, não vai ter nada, mas ninguém apaga do Google o registro que tá lá, nem o juiz da vara de execução. Então, se vem uma notícia sobre o crime, o grande desafio para as pessoas para seguirem uma vida livre de preconceitos são os registros que estão na internet. Então, por isso que eu falo para vocês terem muito cuidado, assim, a gente se preocupa bastante em estudar para fazer o concurso da nossa vida, não é? A carreira que a gente quer seguir, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta, a gente tem que ter muito cuidado com coisas que a gente coloca manifestações de ódio ou qualquer coisa desse tipo. Porque hoje, nas empresas, para grandes cargos ou cargos altos na administração pública, não interessa só o seu currículo vitae, o seu currículo é bom, etc. Isso é importante, mas eles vão jogar teu nome no Google. E se tiver alguma coisa desabonadora, esse é o pior entrave para reabilitação, tudo bem? Por isso que muitos de vocês gostam de escrever monografia sobre o direito ao esquecimento, que advoga esse direito de que não tenha um registro, não é só criminal, do fórum é fácil, só pedir ao juiz que ele tira, mas o problema é o que fica na internet. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, só lembrando, a reabilitação é para assegurar o sigilo desses registros. Olha lá no slide. A reabilitação, ela não alcança outros efeitos da condenação, como a perda do cargo, a perda do mandato, a inaptidão para exercer o poder familiar quando você pratica um crime contra os filhos e etc., esses permanecem, tudo bem? Você não volta ao cargo, compartilhe, tá? Eu peço desculpas que os slides não estão aparecendo, não, meu Deus, peraí. Então, desculpa aí, pessoal, deixa eu voltar então. Oh, gente, mas quando eu falei do livramento, apareceu?
Sim? Ai, menos mal. Obrigada, pessoal. Então, deixa eu voltar aqui para a reabilitação. Então, olha só. Esses são os artigos do Código Penal que você não precisa estudar, tudo bem? Do 93 ao 95. Tudo isso está revogado tacitamente pela LEP, tudo bem? Que dispõe de uma forma mais específica e mais favorável pro apenado. Olha aqui a LEP, artigo 202. Cumprindo ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidos por autoridade policial ou por auxiliares da justiça. Se você for lá pegar sua folha de antecedentes, não vai constar qualquer notícia ou referência à sua condenação. Só a gente dentro do sistema que sabe, né, para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei, para ter o benefício do ANPP, o benefício da transação. A gente no judiciário sabe, mas nos atestados sai de bons antecedentes, tudo bem? Assim que cumpriu a pena. Então, o objetivo da reabilitação é esse. Se tiver saindo alguma coisa, você pode requerer lá ao juiz, né? E visa assegurar o sigilo dos dados da condenação. Tudo bem? Só que é só o sigilo do processo. Outros efeitos não alcança a reabilitação. Se você perder o mandato, perdeu o mandato. Não vai voltar com a reabilitação, não. Tudo bem? Eram só esses slides, foram pouquinhos. Tranquilo, pessoal? Deu tempinho aí da nossa aula? Eu acho que foi bom, né? Perfeito. Beleza, pessoal, assim que eu desligar aqui, já vou colocar os slides para você. Os slides, lembrando, eles são mais complexos, eles têm exercício. Recomendo que vocês façam, já tem o gabarito, e qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo na quarta-feira que vem, tá certo? Sempre, live toda quarta, tá? Segunda-feira vai ser aula gravada, combinado? Aí eu vou gravar para vocês. Vou postar essa aula, Natasha, vou. Perfeito. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida da aula gravada de segunda também, a gente está à disposição na quarta-feira. Tá certo? Vocês chegaram a ver a aula de crimes aberrantes? Será que eu não falei nessa turma? Então tá, Hugo, avisa o pessoal aí, porque eu pensei que eu tivesse colocado no mural. Acho que eu coloquei, né? E se tiverem qualquer dúvida de erro na execução do crime, crimes aberrantes, aberrácio ictus, aberrácio crimes, eu sou esquecida, eu sei como é que é. É que eu postei também a questão das provas depois, né? Aí o post pode ter ficado para trás. Maravilha, pessoal, é isso então? Foram tranquilos? Ai, que bom, gente, eu fico muito satisfeita em ouvir isso. Maravilha, que bom. Então tá, turma, ó. Mailo, então veja os aberrantes, o que vocês não viram. Para nós, esses crimes nunca prescrevem. Vocês podem perguntar a qualquer altura do curso, tudo bem? Os vídeos estão bons? Que bom que vocês gostaram. O vídeo, para mim, pessoal, é mais tranquilo, porque eu faço num horário que as crianças estão dormindo, estão mais tranquilas. Agora, aqui de manhã, eu não consigo controlar a dinâmica da casa, é meio conturbada, como vocês viram, né? Mas vai dando tudo certo. Tá bom? Então tá, pessoal, obrigada. Um bom dia para vocês. Com o doguinho, você viu? Tá certo. É bom matar a saudade. Eu também tenho muita saudade de vocês, viu, pessoal? Que coisa boa. Então tá, beijo grande para vocês. Beijo especial para o Chax. Obrigada pela audiência, pessoal. Bom dia para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Bom dia.